Agora estou aqui para mais uma entrevista, dessa vez com o nosso amigo John Leno. Valeu, John Leno. Valeu, obrigado, Milton, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vereador de Camboriú. John Leno, a cidade de Camboriú eu sempre falo, é uma cidade enorme, é uma cidade que as demandas vêm crescendo tão rápido como o número de habitantes que vem chegando para a cidade de Camboriú. Verdade, Camboriú é uma cidade que tem muito potencial, é uma cidade que tem contribuído muito para o desenvolvimento econômico da região, especialmente de Balneário Camboriú. Eu costumo dizer que quando Balneário Camboriú vai bem, Camboriú vai bem também. As duas cidades, ela tem... Camboriú é mãe, né, de Balneário Camboriú. Tenho muito orgulho de, como camborense, saber o potencial que a cidade tem. Nós precisamos, claro, nós temos aí problemas de uma metrópole com orçamento de cidade do interior. Então, Camboriú precisa hoje, a 14ª em população do estado de Santa Catarina, precisa um olhar diferenciado do governo do estado. Nós precisamos investir em infraestrutura. Lá na Câmara de Vereadores eu criei, juntamente com meus colegas vereadores, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Básico. Nós precisamos, Nilton, salvar o rio Camboriú para garantir água para os dois municípios, o abastecimento de água para os dois municípios e também para garantir o desenvolvimento econômico sustentável e também social e turístico, devido Camboriú estar bem posicionada aqui no lado de Balneário Camboriú, numa região privilegiada de Santa Catarina. Santa Catarina vem crescendo muito na questão do litoral e Camboriú tem que aproveitar todo esse crescimento e também fazer os investimentos na infraestrutura, salvar o rio Camboriú para poder ter mais investimentos da iniciativa privada para gerar mais negócios e mais emprego na nossa cidade. Ô John, eu sempre digo que uma das coisas que eu vejo que peca as nossas duas cidades, Balneário Camboriú, principalmente Camboriú, porque são cidades adensadas, uma depende da outra, eu acho que isso é indiscutível. Mas falta políticas públicas conjuntas, consórcios, convênios, por que não acontece com maior frequência? É um modelo de gestão que precisa ser colocado como prioridade das duas cidades. A gente precisa, aquele que está governando o município, precisa ter uma mentalidade mais ampla e buscar novas alternativas, né? Nós precisamos resolver a questão dos consórcios intermunicipais para resolver o problema do transporte coletivo urbano. Nós sabemos que quem pega ônibus em Camboriú é para descer em Balneário Camboriú ou Itajaí, então a gente precisa se resolver. E aí entra a participação do governo do estado mais uma vez, né, para poder legitimar não só juridicamente, mas também a questão desses movimentos que os municípios precisam do suporte do estado para criar essas conexões. A questão da segurança pública também envolve o estado, né? Então a gente precisa de um maior investimento. Camboriú hoje com 112 mil habitantes tem 49 policiais efetivos. Então a gente precisa ter esse pensamento dos consórcios intermunicipais para resolver o problema do transporte coletivo, da segurança pública e também para atrair mais investimentos, né? Mais investimentos, principalmente na área do turismo. Eu acredito que quando o município de Camboriú e o município de Balneário Camboriú fazem planejamento que envolve as duas cidades, seja na questão da infraestrutura, seja na questão do transporte coletivo urbano, que envolve a mobilidade urbana, seja na questão da segurança pública, é muito importante, porque além de uma cidade depender da outra, o cidadão camburense, ele trafega por Balneário Camboriú e de Balneário Camboriú também, vice-versa. Então, essa diferença, ela pode ser ajustada com políticas públicas intermunicipais e eu acredito muito que essa é uma das alternativas para que as duas cidades possam continuar crescendo. John Leno, a gente entrevistou recentemente o prefeito Elcio e fez alguns apelos para o governo do estado e falou abertamente que apoiava o ex-governador Carlos Moisés e acabou ficando ali, e a gente vê que o plano PIX ali, o plano 1000 vai ser difícil de ser mantido, né? E a cidade de Camboriú tinha muitas demandas, esperava esse dinheiro, vai ter que bater na porta do estado, porque tem algumas questões que são relevantes para a cidade de Camboriú. No desenvolvimento precisa de uma subestação da Celesc aqui, senão a gente vai ficar vivendo com essa questão de queda de energia, e é difícil o empresário vir investir numa cidade onde ele não tem uma estabilidade, né? Verdade, a gente precisa dessa infraestrutura. A Celesc já foi questionada tanto pelo prefeito quanto pelos vereadores acerca desses investimentos. É que o governo do estado tem que olhar para Camboriú separadamente de Balneário Camboriú na ordem dos investimentos, para poder equilibrar aí os investimentos necessários para que Camboriú possa então dar condições de infraestrutura para novas empresas se instalar. E a gente sabe do potencial que Camboriú tem até para novos investimentos
serem realizadas no nosso território, a questão da infraestrutura passa pela participação do governo do estado. Mas outra coisa que eu chamo a atenção e tenho cobrado muito do governo municipal, porque eu tenho conversado com deputados federais, secretários de estado, o município de Camboriú também tem que fazer seu dever de casa. Tem que ter uma agenda de cidade, tem que ter um plano municipal de desenvolvimento econômico, projetos. Tem que ter projeto, sem recurso. E isso eu acredito que o governo atual em Camboriú deixa a desejar, porque muitas vezes eu tive grandes reuniões importantes, pedi os projetos do município de Camboriú e não tinha projeto pronto para entregar. Todo mundo sabe que Camboriú precisa do binário da Santa Catarina, precisa fazer a pavimentação que dá acesso à cidade de Brusque, à cidade de Itajaí, à cidade de Itapema, mas saber não é suficiente, você tem que ter um projeto para poder captar o recurso. Ô, João Leno, e assim, você falou da questão de obras de infraestrutura. A Santa Catarina, lá a gente vê que em horários de pico é impossível andar ali. E se precisa isso aí, eu não digo nem para hoje, já era para ontem fazer essas obras. E aí a Avenida Santa Catarina é o reflexo de um governo que não tem prioridade. Essa é a verdade. Todo dia passam ali mais de 30 mil veículos. É a principal avenida do nosso município. A obra foi licitada em 2016, começou no final de 2017, nós estamos em 2023 e a obra não terminou. Então, é apanhar para a burocracia, é porque não foi prioridade. Outras ruas foram pavimentadas, requalificadas e a Avenida Santa Catarina continua na mesma situação. Então, é que nem a pessoa já não acredita mais que aquela obra vai terminar, porque o tempo já passou. E ela não sendo entregue para a nossa população, revela que isso não é prioridade do governo, porque ela começou e não terminou. Tu fala em prioridade, uma das coisas que eu critiquei muito, até a época, e até gente falando, mas esse dinheiro é vinculado ao turismo. É igual, é muito complicado, e eu digo, a sociedade em geral, ela cobra isso. Porque uma cidade onde tem vários problemas, porque a gente fala, buraqueira a cidade, mas teve período de chuva, assim, mas a gente sabe que nas ruas de Camboriú, nas avenidas, está complicado. E do outro lado você coloca painéis digitais. Pô, não é uma quebra, parece que é aquela casa que o cara não tem a mesa, mas ele compra a louça mais bonita que tem, né? Exatamente. Isso revela também que é um governo que aproveita oportunidades pequenas e não constrói oportunidades grandes, né? Tinha uma emenda para atender esse tipo de solicitação, o município foi lá e aproveitou a pedido de algum parlamentar. Mas o que é prioridade, o que deve ser o cerne da questão, vai passando para depois, vai sendo deixado para depois. Aí a população, ela vê que tanta prioridade vai colocar um painel para dizer a hora. Hoje todo mundo tem relógio no telefone, todo mundo tem a prática, né, de estar bem informado. E aí tem um trabalho para a prefeitura. Exatamente. Trabalho de apagar mensagem do pessoal que criticava na rede social. Eu trabalho. Então isso revela a falta de prioridade do governo. Porque se tu está fazendo bem o serviço de casa e vem um equipamento desse como um plus, todo mundo recebe com alegria. Mas se tem rua com buraco, não dá manutenção, as obras que começam não terminam, a cidade está pela metade, anuncia uma obra aqui, mas tem 10 lá que não terminaram ainda, coloca tubo para fazer a drenagem pluvial, vira o ano e aquele tubo ainda fica parado lá. Então aí a pessoa vê como cidadão que aquilo não é prioridade, porque se fosse prioridade, tinha início, meio e fim. Ô, John, vamos falar um pouquinho da área de saúde, que é uma área preocupante, a gente sabe que tem muitas reclamações. O Hospital Ruth Cardoso é um hospital municipal de Balneário Camboriú, atende as duas regiões. O que tu vê de solução para conseguir melhorar a saúde aqui em Camboriú? Primeiro a gente tem que entender que a saúde, ela está caminhando por um processo de regionalização. Então, o que a gente precisa? Potencializar o RUT para continuar atendendo muito bem as demandas que são de Balneário Camboriú, Camboriú e região. E o papel do prefeito de Camboriú é ajudar, inclusive, o Fabrício nessa cobrança. E tem que vocacionar o nosso hospital de Camboriú, não só para cirurgias eletivas, mas também buscar uma possibilidade de se tornar uma maternidade. Eu acredito que você, direcionando dessa forma, você consegue os investimentos necessários e as habilitações para melhorar a saúde de Camboriú. Mas o que mais me chama a atenção é que o prefeito faz muita propaganda do pronto-socorro do hospital, das cirurgias eletivas, que não atende só Camboriú, atende a região, mas ele não consegue imprimir um ritmo de bom atendimento nas unidades de saúde por falta de profissionais. A rotatividade é muito grande. Então, se o trabalho de prevenção, que é a principal responsabilidade de um prefeito,
a atenção básica de saúde, é bem feita, diminui a demanda dos pronto-socorro. Isso não acontece. Chegou momentos que o próprio prefeito tirava equipe da estratégia de saúde da família para colocar lá no hospital. Então, é aquela situação na mídia, no site da prefeitura, a informação é uma, mas na prática a gente sabe como os profissionais de saúde sofrem para poder prestar um atendimento à nossa população. Sofrem por quê? Porque o trabalho de prevenção e o trabalho da atenção básica está comprometido. Unidade de saúde demora muito para receber manutenção e reparo. Uma rotatividade de profissionais que não criam um vínculo suficiente com a comunidade, porque a ideia da estratégia de saúde da família é o vínculo com a comunidade. E tudo isso traz aí um prejuízo para a população. Então a gente precisa melhorar sim na questão da saúde. Não dá mais para ver pessoas idosas chegando 5 horas da manhã para pegar uma ficha para ser atendida às 11 horas da manhã. A gente não pode mais ter esse modelo de saúde. Então a gente tem essa consciência e essa convicção que a saúde precisa melhorar no nosso município. Ô John, outra questão que me preocupa demais, ano passado você já deve ter tido muita demanda em cima disso aí, que é a educação. Agora a gente vai começar o ano letivo novamente, entrevistou recentemente aqui a Maria Alice, e ela passou dados que assustam. Nós temos hoje uma demanda reprimida, que eu digo que é das creches, né, de quase 2.000 crianças numa fila de espera. É muito grande, mas a fila única chamando, diminuiu um pouco, mas ainda é um número alto. E principalmente, a gente começa o ano com muitas crianças e daí falta vaga numa unidade, tem que remanejar para outra. Complicada a situação da educação, né? É um desafio a educação? Óbvio que é. A gente tem consciência até pelo crescimento disso. Da cidade, né? A gente tem consciência disso. Mas um modelo de gestão também utilizado não facilita. A educação, tendo o perfil que é na cidade de Camboriú, ter creches funcionando das 7h30 às 11h45, da 1h15 às 5h15, não ajuda a família. Tem que voltar ao horário das 7 da manhã às 19 horas. Outra coisa, não tem espaço físico para todos os alunos para zerar a fila de espera? Compra vaga no particular, cria outras alternativas, parcerias. É só ver como os outros modelos que os municípios adotaram, de municípios, Camboriú, vamos lá, próprio Balneário Camboriú, para não deixar desassistida a família camburense. O pai e a mãe precisam trabalhar, precisam saber que a criança está no local seguro. Não tem mais como admitir uma criança de 0 a 5 anos ficar às vezes com um estranho. Porque nem todos têm condições de pagar uma babá. Então, esse modelo tem que ajudar a Camboriú a desenvolver. Hoje o modelo não atende nem a lista de espera e aqueles que estão sendo atendidos não estão satisfeitos. Porque quem que trabalha hoje até as 11h15, até as 11h45? Não, muito difícil, não tem como. Então, isso também tem que mudar. E a questão das escolas, nós temos também que cobrar tanto do governo do estado os investimentos necessários, como também a transferência do governo federal. E aí quando o município escolhe ainda construir uma escola, constrói ainda num loteamento que tem problema com a questão da enchente. Então, ou seja, tudo isso revela o quê, Nilton? Infelizmente, eu tenho que tocar nesse ponto. Sim. Revela que a gestão não tem competência suficiente para fazer um planejamento de acordo com aquilo que é melhor para a cidade. Infelizmente, o amadorismo hoje derruba Camboriú, apanha para a burocracia, tem dificuldade para construir uma agenda de cidade, está no 6º ano, não fez ainda tratamento de esgoto, não tem ainda uma matriz econômica, não tem um plano municipal de desenvolvimento econômico. Gente, tudo isso revela o que é prioridade ou não para o governo. Não é prioridade, porque se fosse prioridade, estamos indo para o 7º ano de gestão, já deveria estar sido colocado em prática essas questões, que agora ainda a gente está discutindo o que tem que ter. Ô, John, você tocou num assunto que você parece que já leu minha pauta aí, cara. Já puxou aqui no... Jardim Europa, cara. A situação, se tiver uma audiência pública recente lá, lotou a Câmara de Vereadores, sabe? A população clama, porque eu imagino a dor que as pessoas têm de olhar o tempo e ver que vai chover e ficar naquela. Será que hoje vai alagar? Será que não vai? Situação que muitos moradores ali são reféns, cara. E aí o que eu penso? Uma pessoa que se elege como prefeito, ela não está assumindo um novo CNPJ. A prefeitura é a mesma. Quando você se candidata para um cargo, você pega os problemas que a cidade tem para resolver. Então, dar desculpa, transferência de responsabilidade, dizer que não foi da sua época, isso não resolve o problema. O problema agora precisa de uma solução. O parque inundável, para mim, é a solução. E o município tem que buscar todos os esforços, tem que ter parceria com o Balneário Camboriú, o governo do estado tem que também ter um protagonismo nesse sentido para poder resolver esse problema.
porque senão toda vez que tiver chuva, os moradores do loteamento do loteamento Jardim Europa, vão estar preocupados, e lá inclusive está sendo construído um equipamento público que é uma escola, ou seja, não faz sentido deixar como está as coisas. E dar desculpa, transferir responsabilidade, também não faz sentido. Nós chamamos a Prefeitura de Camboriú para audiência pública, eles não foram. E a empresa que foi falou assim, olha, a documentação não é só da gestão anterior, tem documentação também aprovada da atual gestão. Ou seja, não é mais uma questão de empurra político. Nós queremos uma solução, resolver, né? Precisamos resolver. A gente não pode assumir quem ocupa um cargo público. As pessoas se preparam para vencer uma eleição, mas elas muitas vezes não se preparam para o desafio do cargo. Tá, ganhei, e agora? E aí vai apagando incêndio, e não consegue fazer uma administração com crescimento linear. Fica em altos e baixos. A nossa cidade de Camboriú, um exemplo agora, está toda em buraco. A chuva foi dia 17, dia 18 de dezembro. Sim, finalzinho do ano ali, antes do Natal, uma semana antes do Natal, bem completou agora um mês. Nós tivemos mortes, nós tivemos ruas que foram danificadas, tem crateras em Camboriú, e passou mais de 30 dias, não foi resolvido. Tá, e qual que é a solução, vereador Juliano? A solução é que deveria ter um registro de preço no setor de licitação, já que o serviço de hora máquina com os operadores, para de maneira simultânea contratar para uma força-tarefa, para em tempo simultâneo em todos os bairros fazer essa operação das principais situações, principais avenidas, ruas. Por quê? Porque essas crateras vão abrindo, coloca em risco para acidente. Tem carro que caiu, tem moto que caiu, tem pessoas que se machucaram, tem pessoas que estão com medo dessa situação. Então, quando não se tem planejamento, Nilton, infelizmente, a cidade fica refém de uma gestão. E é aquela história. Se você não sabe para onde ir, você está perdido. Nenhum caminho é bom. E aí, o secretário de obras com máquina quebrada, falta equipe. Se for esperar a Secretaria de Obras, com a sua equipe, atender, vai passar mais de 3, 4 meses e vai ter ruas com buraco, boca de lobo quebrado. Então isso não é eficiência da gestão. Mas se fosse um ano eleitoral, eu falo aqui porque eu sei, se fosse um ano de eleição, estava todo mundo, os caras comissionados pintando meio fio, estava todo mundo trabalhando, eles alugavam máquina, contratavam equipamentos para poder fazer o serviço. Mas agora, parece que não há um amor, um sentimento pela cidade. Não, vamos reerguer nossa cidade. Aí tu vai nas cidades vizinhas que sofreram, no outro dia já a equipe está trabalhando. Nem sinalização adequada foi feita. Mais rápida, né? Uma resposta mais rápida. Outra coisa que eu cobrei da Defesa Civil, cadê o plano de contingência? Que é o plano de resposta rápida para casos de emergência. Cadê? A Defesa Civil tem que ter esse documento. Eu pedi, até hoje eu não recebi. Eu pedi para realizar e elaborar um plano de contingência no ano de 2021, nós estamos em 2023. Então é um governo muito lento, um governo que demora para reagir, infelizmente está especializado em dar desculpa, transferir a responsabilidade. Quando a gente vai cobrar, mas com esse volume de chuva, mas está difícil. Não tem um padrão de gestão capaz de fazer a melhoria e atender a expectativa dos nossos cidadãos. Juliano, para a gente encerrar, que estamos chegando à nossa reta final, sou obrigado a te perguntar, teve um período que até acredito que esteja, que os loteamentos não estão mais sendo aprovados, porque se aprovou o loteamento até não dá nos pés, a construção civil ela vai num ritmo muito acelerado, a gente pecou na questão de planejamento de cidade futura. O que fazer agora para conseguir, pelo menos de maneira ordenada, controlar, porque há estudos aí que dizem que Camboriú já vai passar a população de Balneário Camboriú e ela está muito rápida. Você andar, eu sempre falo, andem em Camboriú que vocês vão ver. Todo lugar que você passa, daqui a pouco uma semana depois já tem uma construção saindo, um geminado, um prédio. O que fazer para resolver esse problema? A solução é a seguinte, em 2001 criou-se o Estatuto da Cidade. Nós temos uma ferramenta importantíssima para resolver essa situação, revisar o plano diretor de Camboriú. Mais do que isso, envolver todos os setores da sociedade e a gente criar uma agenda de cidade. Aquela que vai acabar o governo do Elcio, vai começar o próximo prefeito, vai terminar o próximo prefeito, vai começar outro, e a cidade vai ter um rumo, uma direção, através do quê? Uma agenda de cidade. Nós precisamos saber qual é a Camboriú que nós queremos daqui a 10 anos. Se a gente não tiver isso bem claro, como cidadão, como gestor público, como empresário, como dono de casa, como professor, como médico, como profissional da saúde, como microempreendedor, como trabalhador, se a gente não tiver claro qual a cidade que nós queremos, para onde nós queremos ir, quanto cidade organizada e planejada, infelizmente a gente vai ser refém do caos, que já é hoje.
Mas a solução é essa, é colocar em prática a revisão do plano diretor, pegar todas as ferramentas que tem no Estatuto da Cidade e construir uma agenda de cidade. A Camboriú de hoje, a Camboriú do presente, que vai sendo construída por uma Camboriú do futuro, uma cidade onde atende à expectativa de todos. Porque a cidade é um sonho coletivo. A cidade é um sonho coletivo. Cada pessoa que escolhe uma cidade para morar, e eu escolhi Camboriú, eu amo Camboriú, eu quero ver a minha cidade com parques bonitos, com ruas bonitas, gerando emprego, uma cidade que possa me acolher com um ensino de qualidade, uma saúde de qualidade. E essa cidade, quem constrói somos todos nós. E quem lidera esse processo é o prefeito. E nós temos que cobrar dele isso aí. João, agradeço demais a tua participação. Eu acho que é fundamental discutir, falar a cidade para olhar lá na frente. Porque eu acredito que muita gente peca por não discutir a cidade, por não ver as demandas. Porque a cidade está crescendo assim, ó. Quando a gente vê, vai ter coisa que se falou lá atrás e se não se resolver, se não sair da inércia, vai ser muito complicado. Verdade, eu quero agradecer o convite, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, espero voltar mais vezes e parabenizar a TVBC, né? Que é sediada em Camboriú e eu fico muito feliz por isso.